Olá, Carazinho! Estamos hoje iniciando o nosso programa pelo Instagram para o lançamento do grande livro do psicólogo Rodrigo Stimmer, psicólogo que tem feito um trabalho fantástico no município de Carazinho. Para mim é um prazer poder fazer entrevista com o lançamento do seu livro. Vou chamar o Rodrigo Stimmer em questão de 1 minuto e estaremos ao vivo aqui no programa do Radialista. Um grande abraço a todos! Opa! Só um pouquinho, Rodrigo. Só um momentinho, tá dando problema aqui no áudio. Tá me ouvindo agora, Rodrigo? Tô ouvindo. E você? Tô ouvindo bem. Seja muito bem-vindo aqui na nossa live desse lançamento de mais uma bela obra tua, um livro, né, tchê? Agora lançando um livro. Rodrigo, para começar nosso programa, te apresenta para o nosso público quem é o psicólogo Rodrigo Stimmer, da onde é e como foi a ideia de lançar esse livro. Bom, Pedro, primeiro, e aí, cara, como é que tá? Quanto tempo? Tudo ótimo, né, tchê? Fazia tempo que a gente não conversava. Tá frio aí também? Apenas 8 graus. Bom, cara, vamos lá. Bom, meu nome é Rodrigo Stirmer, eu sou psicólogo, né? Eu sou especialista em psicologia clínica, psicologia do esporte. Eu estou há quase 10 anos atuando na área. Trabalho na clínica, atendendo crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos. Tem um trabalho já que eu venho efetuando há muito tempo, né? Tem uma história na clínica, são muitas emoções, como diz nosso amigo Roberto Carlos, né? Muita coisa, é muito tempo ouvindo histórias, é muito tempo partilhando do sofrimento das pessoas. E, cara, a ideia do livro, a ideia do e-book, né? Na verdade, é o meu primeiro e-book, meu primeiro livro digital, ele surgiu por acaso, tá? Ele foi uma coisa assim, não programada, foi uma coisa que simplesmente aconteceu, cara, assim, foi bem bacana, porque eu trabalho na clínica com a linha psicanalítica, né? Existem vários métodos de trabalho, existem várias correntes psicológicas, cada terapeuta tem a sua, cada terapeuta trabalha de um modo diferente. E foi interessante que numa dessas consultas, atendendo normalmente, a partir do referencial psicanalítico, que para quem não conhece um pouquinho, né, falar um pouquinho do que é a psicanálise, como que é o referencial psicanalítico, ele é um método de investigação, né? Ele é um método que ele muito mais as elaborações, as compreensões vêm do paciente do que propriamente do terapeuta. Tá me ouvindo bem, né, Pedro? Sim? E aí, a gente ouve muitos pacientes relatarem, é muito comum, é algo muito cotidiano, assim, essa dificuldade com o sobrepeso, essa dificuldade com emagrecer, essas angústias que as pessoas têm, esse problema que as pessoas trazem no cotidiano, né, com o emagrecimento em si. E aí, eu ouvindo histórias e ouvindo essas questões, a partir do meu referencial, a gente não costuma muito que se intrometer no discurso do paciente. A gente não costuma comandar, fazer sugestões, a gente não costuma influenciar no rumo do discurso do paciente. E o cara me falava das questões e eu pensei para mim assim, mas tchê, não adianta eu ficar aqui analisando as possíveis questões inconscientes dessa pessoa. Eu poderia ajudar esse cara muito bem mais, muito melhor, agindo aqui nesse ponto. Ele tem uma dificuldade específica aqui com o emagrecimento que ele está me trazendo e que ele está em sofrimento por isso. Eu poderia atuar aqui nesse ponto. Não adianta eu ficar... Porque o que a gente costuma fazer? A gente costuma, nesses momentos, pensar assim, que é da forma que a psicanálise trabalha, que até que eu comento no meu e-book lá. O que faz com que o paciente precise se manter nessa posição de sobrepeso que ele está? Ele não está gordo ou gorda por acaso. Essa é a posição psicanalítica.
a motivações inconscientes que fazem com que ele precise estar gordo, com que ele precise se manter nessa posição de sofrimento que ele tem. Essa é a posição atual. E naquele momento eu pensei... Pode Onde falar. você quer dizer, Rodrigo, que muitas vezes você ser gordo vem muito do psicológico. Sim, sim, sim. As motivações por trás da disfunção, vamos dizer assim, porque é uma disfunção, né? Quando a gente está bem, quando a gente está harmônico com o nosso corpo, com o nosso organismo, a tendência é a gente não estar com sobrepeso. A gente está bem, a gente está, né, entre várias aspas, normal no quesito harmônico peso. Então, essas questões que muitas vezes as pessoas se atêm, claro, e a gente vai falar um pouquinho mais disso aqui também, dieta, alimentação, corpo, como é que eu faço, o que eu como, o que eu não como, isso tudo é secundário. As motivações reais do sobrepeso, do não conseguir emagrecer, está aqui dentro. Está no nosso psiquismo, está na nossa mente, está no nosso modo de funcionar e ver a vida. E aí, nesse momento que eu estava ouvindo ele, eu pensei assim, não, tio, eu preciso... Na hora eu fui remetido às mesmas dificuldades que eu tive, né, quando eu emagreci, que eu perdi 40 quilos, né? Então, assim, aí nesse momento eu pensei, cara, eu vou ter que traduzir isso, eu vou ter que criar alguma coisa com isso. E aí, eu já vinha há muitos anos pensando sobre isso, assim, e aí eu resolvi sentar para colocar no papel mesmo. E aí foi interessante que nisso tudo, porque o título do e-book é assim, né? Emagrecendo com consciência, subtítulo, como perdi 40 quilos em apenas 6 meses, entre parênteses, sem dieta, sem medicamentos, sem procedimentos estéticos. São três partes que não são por acaso. Eles dizem muito. A primeira parte, que é o emagrecendo com consciência, ele reflete muito mais minha posição clínica. Que o que é emagrecendo com consciência? É trazer para a consciência da pessoa porque ela está disfuncional. Esse é o primeiro ponto. E essa é a minha posição clínica diante desse assunto, né? O que a gente faz na clínica? A gente tenta conscientizar as pessoas daquilo que elas estão passando. A gente tenta conscientizar as pessoas, tirar elas do modo automático de funcionamento. Né? Esse é um ponto importante. Esse é o primeiro aspecto do título. O segundo aspecto, que é o como eu perdi 40 quilos, diz respeito à minha história pessoal. Só um detalhe, Rodrigo. Então você já foi gordinho. Eu já fui gordão. Gordão? Gordão. Eu bati 110 quilos, cara. 110 quilos. E quantos quilos tem hoje? 70, 74. Mas eu cheguei a 66 quilos. Mas aí vem aquela pergunta assim, Rodrigo, que eu quero entrar dentro dessa vibe que você está passando, que eu acho muito interessante. Muitas vezes o gordinho, você que foi gordinho, eu sou gordinho, tô nesse time, né? A gente tenta emagrecer, tenta se dedicar e mudar a alimentação, mas ao mesmo tempo tem um grande problema do gordinho, Rodrigo, que eu acho que tu passou. O olho. O olho vê aquele X, o olho vê aquela pizza gostosa, mas eu não vou comer um alface e um tomate, eu vou comer essa pizza. Aí como é que fica? Mas então, Pedro, esse é vamos dizer assim, essa é a grande questão do meu livro, né? É tirar o problema do que comer. É o que eu falo lá, não importa o que tu come, o importa é como você come. Eu bato muito nessa tecla. Eu mesmo, eu falo, eu nunca deixei de comer chocolate, fritura, X, hambúrguer, minha alimentação, meu almoço, nunca faltou tudo que uma alimentação nutritiva balanceada precisa ter. A questão não é o que você come, é como você se alimenta. A questão não é especificamente o que tem em relação à comida ao teu dispor, é como você se alimenta. Isso eu falo muito lá. Então, quando eu falo, por exemplo, da terceira parte do título, que seria sem dieta, sem medicamento, sem procedimento estético, eu estou partindo de uma concepção naturalista, humanizada da vida, que a gente foi se desconectando com o tempo.
a gente foi perdendo aquilo que eu acho de mais precioso, Pedro, que é o quê? A conexão, estar presente, estar em conexão com aquilo que se está fazendo no momento que tu está fazendo. Por exemplo, quando tu vai trabalhar, por exemplo, tu não consegue trabalhar se tu não estiver constantemente focado naquilo que tu está fazendo de presente, certo? Da mesma forma, deve ser com a alimentação. Para você conseguir ter uma alimentação saudável, não saudável no sentido de comer tomate e não comer X, não é nesse aspecto. Saudável no sentido assim, eu sentei para comer, nesse exato momento eu estou consciente disso que eu estou fazendo aqui. Eu estou focado no que eu estou fazendo, eu não estou pensando no trabalho, não estou pensando na esposa, eu não estou pensando no namorado, na namorada, eu não estou pensando nos problemas que eu tenho que resolver, eu não estou pensando nas pendências, eu estou focado naquilo que eu estou fazendo. E para focar no que eu estou fazendo, eu preciso estar consciente do que eu estou fazendo. Eu preciso estar focado, eu preciso estar em estado de presença diante daquilo que eu estou fazendo. Isso que é o mais importante. Muito mais do que o que se come. Eu sugiro até, né, e lá eu falo que as pessoas tirem olhar para o ambiente, se conectar consigo mesmo, respirar, para que quando sentar para comer, esteja ali, esteja conectado com aquilo que está fazendo, né? Esteja mastigando, esteja saboreando, esteja olhando para o prato diante daquilo que tu está fazendo e está comendo, e não está pensando em outra coisa, né? Porque se pensar em outra coisa, tira a desconexão com aquilo que tu está fazendo. O fato pelo que eu estou analisando, Rodrigo, é comer a mesma coisa que você come sempre, mas não comer com uma gula, comer com sensatez. O problema é que é aí que tá. Por isso que eu digo que o livro ele expande, né? Ele vai além do quesito alimentação. Ele ultrapassa o quesito alimentação. Por que eu falo isso? Porque ele propõe uma reformulação no modo de a gente perceber a vida e perceber as coisas. E como se posicionar diante das coisas na vida. Né? A gente tende, e o nosso mundo funciona um pouco assim, né? A gente tende a estar sempre não presente naquilo que a gente está fazendo. Né? A gente costuma estar sempre pensando num milhão de coisas, a gente costuma estar sempre desconectado daquilo que se está fazendo. E esse é um grande problema nesse sentido. Então, isso eu falo também muito, que é a questão, a gente não pode passar fome. Quem quer emagrecer não pode passar fome. Está errado, se está passando fome, está errado. Não pode passar fome. O nosso corpo precisa estar nutrido. Né? O nosso organismo precisa estar nutrido, a gente precisa estar em consonância, a gente precisa estar satisfeito. Né? O que acontece se tu passa fome? A tendência na próxima refeição tu chutar o balde com todas as forças. Né? Então, não dá para passar fome. Não se pode passar fome. É preciso ter uma constância da alimentação. Eu abomino, Pedro. Eu acho um absurdo, cara, essas dietas que propõem que as pessoas fiquem horas e horas e horas e horas do dia, né, sem comer. Eu acho um absurdo, cara. Eu não entendo isso. Ficar em jejum de 12 horas, cara, isso é um maltrato, isso é uma agressão tão grande ao organismo. Isso é uma falta de cuidado tão grande com as pessoas e consigo mesmo. Né? Se alimentar é um cuidado. É um cuidado que a gente tem com o corpo da gente. E a partir do momento, e essa que eu acho que é a grande chave, cara, porque assim, a partir do momento que você consegue ter os primeiros resultados nessa reformulação, nesse estado de consciência do que você está fazendo, você começa a obter os primeiros resultados. E o prazer desses primeiros resultados, ele é maior do que o próprio prazer de comer. A pessoa vai tendo um prazer no controle
que ela consegue ter sobre o alimento. Ela vai obtendo um prazer tão grande no resultado que ela vai tendo. E isso faz com que ela consiga cada vez mais, né, modificar e ter prazer sobre esse processo todo. Eu não sei se isso tem a ver com o psicológico, Rodrigo, mas existe o gordinho de corpo inteiro e existe o gordinho estilo Pedro Ernesto, que é magro no corpo todo, só tem barriga de grávida. Né? Isso aí tem a ver com o psicológico ou não? Cara, eu acho que, bom, primeiro que eu não sou fisiologista, né? Eu não sei muito bem, sairia um pouquinho fora da minha posição aqui que eu falo, né? Mas eu acho que isso diz muito, quem sabe, da forma que a pessoa se alimenta também, né? Pensando junto aqui. Não sei, quem sabe isso parta muito mais de uma posição de comida, de comer muito espaçadamente, sabe? Sim. Come muito pouco, come bastante e muito poucas vezes, né? Então, isso é outra coisa que eu abomino e que eu falo lá. É preciso comer de poucas horas em poucas horas. É preciso se alimentar de 3 em 3 horas. É preciso estar sempre enganando a fome. Né? Aquela história do café da manhã, almoço, café da tarde, janta, não é apropriado, não rola. Não rola, não rola, não rola, e é muito tradicional, né? É muito tradicional. É exatamente tradicional. E a gente se baseia porque é uma questão muito cultural também. Né? Antigamente as pessoas se alimentavam assim. Né? Mas olha o modo de vida que as pessoas tinham antigamente. Né? Olha o quanto as pessoas gastavam calorias, olha o quanto as pessoas trabalhavam braçal. Não era que nem eu e você aqui falando, sentado, conversando. Nosso trabalho, né? Nosso tipo de trabalho. Então, assim, é diferente, cara. É outra posição, né? Sim. Então, eu acho que tem muito a ver com esse espaçamento, assim, comer muito em poucas vezes, né? Com essa toda história de vida que você passou, no qual eu não sabia que tu foi gordinho de 110 quilos, então, esse grande testemunho, emagreceu 40 quilos, né? Então, é algo que é exemplo para as pessoas que vem essa ideia de lançar um livro, um desafio de lançar um livro, né? De repente é uma inspiração para que outras pessoas cultivem e façam a mesma coisa que você fez, né, Rodrigo? E quem está curioso para ler esse livro, para ver esse livro, como é que deve fazer? Eu acho que, Pedro, não só, né, que seja um incentivo, realmente uma inspiração, e que sirva de exemplo, como as pessoas perceberem que dá para fazer isso sem sofrimento, cara. Que não precisa ser difícil, sabe? E que é muito mais, e aí eu quero frisar bem essa questão, né? Muito mais que se preocupar com posições externas, o que eu devo fazer, como eu devo agir. A grande chave, a grande entrada é a modificação interna, a decisão de que eu quero mudar, eu estou de saco cheio, eu não me aguento mais. Sem essa posição, eu acho que isso é fundamental, que é o que aconteceu comigo, né? Eu não me suporto mais do jeito que eu tô. Eu não suporto mais meu peso. Tá? Sem essa posição inicial, fica muito difícil alterar qualquer coisa, né? É preciso ter esse gatilho, assim, de eu quero mudar, eu não me aguento mais, eu tô de saco cheio. Né? Eu acho que isso é muito importante. Cara, o emagrecimento começa com a mente. Sim, começa com essa decisão de mudar, né? Ela tem que ser muito real, tem que ser muito verídico isso, assim, tem que vir de dentro, tem que vir desse desejo mesmo de mudança. E, cara, para conseguir, para comprar o livro, ele tá à venda na Hotmart, tá? Coloquei a venda lá, ele está ainda na promoção do lançamento, R$ 69,90, tá? Pode entrar no meu perfil do Instagram, quem está afim de comprar, tem lá o link na bios ali do Instagram, é só clicar lá. Explicar para o nosso público, porque essa live ela vai ficar no Instagram e vai começar a vir as visualizações, as pessoas vão começar a ver, vão começar a assistir a live. Então, para explicar bem detalhadamente, vamos explicar aos nossos ouvintes. Como é que o nosso ouvinte entra na Hotmart, porque muitos também não conhecem, para poder comprar o livro
Rodrigo? Vai colocar lá www.hotmart.com? Como é que funciona? Não precisa. Vai entrar ali no meu Instagram, tá? Vai entrar no meu perfil do Instagram, quem quer comprar, e vai clicar ali no meu, onde é que tem meus dados ali, vai estar escrito Rodrigo Stirmer, psicólogo clínico, vai ter embaixo ali um linkzinho, e é só clicar nesse link que vai abrir direto na página de compra. Tá? Quem não conseguir, é só me enviar uma mensagem ali pelo privado que eu mando o link para comprar. Tá? É bem simples, não tem erro. Quanto custa o livro? R$ 69,90, promoção de lançamento, final de semana, até amanhã ou domingo, ele vai para R$ 99,90. Então, pessoal, é uma grande oportunidade de investimento. Eu diria essa é a palavra. Porque muitos querem emagrecer, fazem altos regimes e começam a comer só fruta, não querem comer mais carne, querem proibir disso, querem proibir daquilo e acabam se prejudicando. Dentro dessa entrevista, o Rodrigo, que é um psicólogo muito competente aqui na cidade de Carazinho, muito respeitado, ele nos mostra que tudo depende da nossa mente, da nossa vontade. E ali no livro, ele vivencia tudo que ele passou, mostrando a você que está nos assistindo como ter as técnicas, digamos assim, né, Rodrigo, para buscar o emagrecimento. É uma grande oportunidade, é um grande investimento, com certeza compensa. Mas nem que eu quisesse fazer esse resumo perfeito que tu fez, eu conseguiria. Tu fez a ata da live. Compensa, vale a pena o investimento. Mas eu acho que é isso, Pedro. Cara, eu acho que é isso. Assim, tu usou palavras bem certeiras. Assim. Eu acho, e sem falsa modéstia, né? Porque toda modéstia é falsa, diga-se de passagem, né? Eu acho que o que eu tenho para oferecer é um produto dado. Eu acho que quem realmente quer emagrecer, quem realmente tem o interesse de emagrecer, quem está decidido, quem não aguenta mais, e compra meu livro e seguir o que está escrito lá, cara, eu não tenho dúvida que vai conseguir. E aproveitando, já que a minha ideia não está bem claro isso para mim ainda concretizado, mas mais ou menos, eu vou já antecipar aqui, é criar uma comunidade para essas pessoas que estão interessadas, que compraram o livro daqui a pouco, ou as que não têm interesse em ler o livro, mas que querem e desejam algo mais prático. A minha ideia é montar uma comunidade também na Hotmart, traduzindo todo esse e-book em vídeos, tá? Falando em vídeos, esse e-book, traduzindo ele em vídeos, entregando conteúdos semanais para as pessoas também, criando uma comunidade fechada, né, que as pessoas consigam interagir comigo, onde é que eu possa acompanhá-las semanalmente, onde eu posso entregar materiais também todas as semanas, ajudando elas nesse processo. Tenho a ideia também de fazer encontros semanais, ao vivo, onde a gente possa trazer questões para conversar, clarear outras situações que ficaram em dúvidas. Então, assim, é uma ideia que eu tenho para frente. Vamos ver como é que vai. O e-book é um teste, né, Pedro? Vamos ver se as pessoas vão gostar, se vão interagir, se vão me procurar também para a gente poder conversar mais. Eu deixo alguns detalhes lá no e-book, assim como curiosidade, né? Eu até falo um pouquinho no final do e-book sobre a comunidade. Então, a ideia realmente é que isso não fique somente na teoria, que isso passe a ser concretizado, que de fato as pessoas obtenham resultado com isso e que isso acabe sendo, né, no meu percurso clínico, no meu percurso profissional também, um marco na minha trajetória que eu possa também me orgulhar, né? Porque eu acho que, cara, a nossa profissão, a minha profissão de psicólogo, ela tem toda uma responsabilidade social, né, cara? Eu acho que independente de... Eu acho que tem toda uma questão também social, tem toda uma questão de responsabilidade social, e eu tenho esse desejo de poder realmente ajudar as pessoas nesse processo, porque eu vejo quanto as pessoas sofrem com isso, né?
Exatamente, Tchê. Eu sempre digo assim que nós temos que sempre divulgar aquilo que faz bem para a sociedade. Quando o Rodrigo me procurou, eu não pensei duas vezes. Não pensei duas vezes porque o que o Rodrigo está lançando é um bem para a sociedade. Eu conheço várias pessoas com complexos. Veja o que eu estou falando, com complexos. Muitas vezes até de inferioridade. O Rodrigo, como psicólogo, vai entender o que eu estou falando. Pessoas que acabam se achando feias, acabam se achando constrangidas em tirar uma camiseta por se achar gordinhas. E eu vejo que o livro do Rodrigo, até como psicólogo, ele mostra como saber trabalhar com a mente, digamos assim, né, Rodrigo? Para emagrecer, mas emagrecer com sabedoria, inteligência, sem prejudicar o seu corpo. Sim, e que seja um processo meio que natural e intuitivo, sabe? Não é, não tem grandes estratégias, não tem grandes coisas que se tem que fazer. Eu parto do princípio de que a partir do momento que se estabelece esse cuidado, né, consigo mesmo, a partir do momento que a pessoa começa a ter um autocuidado mesmo, assim, sabe? O emagrecimento acaba sendo um resultado quase que intuitivo desse processo, sabe? Ele começa a acontecer ao natural, porque vamos pensar aqui, né, Pedro? Vamos pensar de forma prática. Quando a gente está, e isso não é um julgamento de valor, pelo amor de Deus, isso é uma questão, né, uma questão real, assim. Quando a gente está, e eu vivi isso, né, quando a gente está acima do peso, quando a gente está obeso, quando a gente está gordo, a gente não está legal, a gente não está bem. Isso é um sintoma de uma falta de cuidado consigo, né? A gente está desregulado, a gente está funcionando de um modo que não é um modo que está levando a gente mesmo a estabelecer uma prioridade na nossa vida. Nós como prioridades, né? É muito comum, cara. Quando a gente tá, a gente mete as coisas para dentro. A gente só come, a gente nem vê que está comendo, né? A gente está no automático total. A gente está num processo assim, quase compulsivo, que muitas pessoas têm de compulsão alimentar, né? E está totalmente desconectado de si mesmo. Então, quando a gente traz de volta essa conexão, quando a gente começa a propor, é legal que algumas pessoas já me relataram, me deram alguns retornos, né? Pessoas que já compraram o e-book, o livro, e já me deram algum retorno assim dessa questão do parar. Como é importante o parar, né? Como é difícil no mundo atual que a gente vive propor que as pessoas parem. Como as pessoas têm dificuldade de parar, cara. É uma coisa absurda, assim. Para. Sossega o facho, sabe? Para de buscar respostas no mundo. Busca em ti, para, calma, respira, conscientiza, se foca, fica presente no que tu está fazendo, né? Ô, Rodrigo, quanto tempo tu levou para emagrecer? 6 meses. 6 meses. Tu emagreceu 40 quilos em 6 meses. 6 meses. 40 quilos em 6 meses. Que é vamos dizer assim, o título de apoio do livro, né? E sem passar fome. Sem passar fome. Sem passar fome, sem passar sofrimento, sem muita dificuldade. Essa que é a verdade. Eu falo lá que quando se começa a ter prazer no processo, entende? Quando tu começa a ter prazer, porque o que acontece na cabeça do gordo, né? O que acontece? O prazer está na comida. O único prazer, o único, ou um dos poucos prazeres que a pessoa tem está na comida. É um prazer danado aquele X. Fala com experiência. É um prazer danado aquele hambúrguer, é um prazer danado aquela pizza, é um prazer danado. Eu brinco lá no e-book, eu brinco falando sério, que o prazer que eu comecei a sentir por comer uma maçã era igual ao prazer que eu tinha por comer uma pizza um X.
Isso pode parecer loucura, cara. Pode parecer papo assim de maluco, mas não é. Porque o que acontece? Tu começa a transportar o prazer do comer pelo prazer do que tu tá conquistando no processo. Então tu pega aquela maçã e tu morde aquela maçã cítrica, crocante com vontade, e tu sabe que tu tá fazendo um bem danado para ti mesmo, que tu tá seguindo à risca o processo que tu se propôs, e aí tu vai na balança e outro dia tu vê 2 quilos a menos, 1 quilo a menos. Cara, esse prazer do cuidado, esse prazer do processo, esse prazer da conquista, o prazer do estar se controlando, de obter um controle sobre si mesmo, esse prazer é inigualável. Não há nada que se pareça com esse prazer, não há X no mundo que se pareça com esse prazer. E aí, eu falo lá, por exemplo, de dicas assim, cara, bestas, mas que as pessoas não se atêm, mas são bestas. Uma dica, 2 dicas para mim são preciosíssimas, são a coisa mais importante para quem quer emagrecer. Dica número 1, mastigue o alimento até ele virar saliva na tua boca. Só engula quando ele virar saliva. Porque quando tu come, tá prestando atenção na tua mastigação e tu tá salivando e tu desmanchou, a saciedade vai ser 3 vezes, 4 vezes maior do que se tu comesse sem fazer isso. Tu tá mandando, emitindo sinais pro teu cérebro o tempo todo de saciedade, né? O teu trato digestivo e tua cabeça se ligam, se conectam, conversam enquanto tu tá comendo. Senão, não. Eu lembro quando eu era gordo, cara, isso é muito claro, assim, comia, até conta no livro, comia um monte de porcaria, final de semana, danete, de noite, meia-noite, comendo danete, depois de jantado igual um animal, comia um potão de danete. Quando eu deitava na cama, aí eu me sentia mal, cara. Aí eu me senti. Por quê? Porque eu não deixava meu cérebro conversar com o meu organismo. Não deixava, eu não dava tempo. Mas eu vou te dar um exemplo. Rodrigo. Há um certo tempo atrás, agora não, mas há um certo tempo atrás, eu comia uma pizza grande sozinho. Eu comia 2 sozinho. Eu comia 2x sozinho. E isso à meia-noite, 1h da manhã. Olha só, tá vendo? Eu comecei a perceber, eu comecei a refletir, eu comecei a perceber que eu estava ansioso. Tinha ansiedade. Aonde eu quero chegar? A ansiedade faz com que a pessoa coma 2, 3 vezes mais do que ela costuma comer. E outro fato também, eu vivia de omeprazol, porque depois começava a me dar azia. Sim, claro. E o que é ansiedade? Olha só o que você está falando. O que é ansiedade? É não estar presente naquilo que eu estou fazendo. Eu estou pensando lá na frente. Eu estou me preocupando com coisas que ainda não chegaram, né? Ou que eu não tenho como resolver nesse exato momento. Então, a alimentação serve como um subterfúgio prazeroso para aquela ansiedade desprazerosa que está acontecendo ali, né? Então, olha que perigo, né, cara? Olha que mutreta, olha que coisa difícil. Então, só para mim continuar, esse é o primeiro, a questão da saliva que eu falo, da mastigação, e o segundo é o líquido, cara. É uma dica, eu aprendi, e até hoje sigo isso, até porque eu não tenho mais vontade, não beba líquido nenhum com alimentação, principalmente nas refeições principais, nem água. Nem água. Porque a sensação de estufamento, a sensação de peso no estômago, dilata o estômago. Quando você come sem beber líquido, a sensação de saciedade é mais rápida, o teu estômago não sobrecarrega, o teu estômago não dilata, tu tem uma relação mais harmoniosa, mais gostosa, mais confortável com a comida, tu está tratando bem do teu trato digestivo. Então, assim, líquido só 1 hora depois da alimentação, de preferência um chazinho, e aí sim, depois você bebe água. Aí que tá, outra questão também, cara, nunca deixei de beber minha cerveja, nunca deixei de beber meu refrigerante, nunca deixei disso, cara. Não precisa. Eu vejo muito essa besteira que as pessoas fazem. Aí o cara não come o X, né? Aí o cara, eu não vou comer o X porque engorda. Aí depois ele vai lá e mete meio litro de coca pra dentro.
A Coca Entende? engorda mais que o X. Tipo assim, não tô desprezando nem o X nem a Coca, muito pelo contrário. Dá para comer a Coca e tomar o X, dá para tomar a Coca e comer o X. Mas assim, é preciso estar consciente, conectado, né? Daqui a pouco, quando tu já está no processo, esse X não vai mais o X inteiro, vai só meio X. Entende? Mas tu vai comer o teu X, mas só vai meio X. Então, assim, tu vai reeducando, cara. Tu vai reeducando. Eu era muito comum, depois de um tempo, assim, eu ficava mal, cara. Ou, até hoje, assim, se eu beber quando eu vou almoçar, por exemplo, não cai legal. Não me sinto bem. Né? Eu não me sinto bem. Vez por outra, assim, quando tu vai num churrasco, quando tu vai no almoço, na família, coisa assim, aí tu bebe, a sensação que eu tenho é aquele desconforto, sabe? Aquele peso, aquela Me coisa pergunta, ruim. Rodrigo, mas o corpo não sente sede? Boa, Pedro. Boa, 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 boa. Espetacular. Eu ia deixar passar essa. Perfeito. Pergunta top. O corpo sente sede, cara. O corpo, no início, é difícil, é a parte mais difícil, essa parte aí. Mas eu vou te dizer o seguinte, cara. 2 semanas. Na terceira semana, tu até esquece da água. Nas 2 semanas iniciais, a boca chega a secar, para quem está acostumado, para aguentar 1 hora até depois do almoço para beber água. Mas é 2 primeiras. Claro, cada corpo é um corpo, né? Mas no meu caso foi 2 semanas. Depois disso, cara, hoje em dia, às vezes eu tenho que. Tô aqui até, eu tenho que me policiar às vezes, cara. Porque eu vou almoçar e eu me esqueço que eu tô a tarde toda sem tomar água. Porque eu não sinto sede da comida. É natural, o normal é tu, quando tu tá comendo, aquele impulso inicial, eu preciso tomar um negócio. Tá, tipo, preciso tomar um negócio. E aí tu termina de comer, a sensação que preciso tomar um negócio, preciso matar a sede, mas a sensação passa. Essa sensação inicial, ela passa. Mas realmente é uma das partes mais difíceis do processo. Parece que tu vai morrer. Eu falo no e-book, inclusive, parece que tu vai morrer de sede. Parece que tu vai morrer de sede. Essa é a sensação. Né? Outro mal também que eu sei de pessoas, por exemplo, que não tomam água, substituem por Coca-Cola o suco. Sim, Né? Que é uma um bomba, grande. né? E são ricos em glicose, né? A quantidade de açúcar de uma Coca-Cola é muito grande. Sim, sim. E claro, que nem aqui, não é difícil, né, cara? Porque assim, tu não vai beber água na alimentação. Mas a tarde inteira, a noite inteira, tu bebe a água que tu quiser, né, cara? Depois tu vai tomar água a tarde toda, como tu costuma tomar. É só naquele momento do comer. Porque, cara, esse foi o segredo inicial para eu começar a emagrecer. Eu perdi os primeiros quilos, assim, numa tacada, só tirando o líquido da alimentação. Só tirando o líquido. Rodrigo, exercícios físicos. Então, beleza. Eu fazia 2 tipos, 2 padrões de exercício físico no dia. Eu até conto lá que a coisa mais difícil para mim foi que eu comecei no inverno. Então, assim, eu acordava nesse frio danado que tá no inverno e eu saía correr de manhã cedo antes do trabalho, cara. Eu comecei caminhando. Então, 7 horas, 6h30 eu estava na rua caminhando. Eu caminhava 45, 50 minutos, inicialmente. E aí eu vinha para casa, tomava meu banho, tomava o café da manhã, cafezão da manhã, com direito a tudo que tu gosta, que tu quer, não precisa. Porque assim, vamos ver, esse é um erro que as pessoas têm, né, Pedro? Que eu percebo muito, cara. Que é o seguinte, eu não faço nada, eu sou um sedentário, né? Eu não faço nada. Aí do nada eu quero emagrecer. Aí eu quero transformar o mundo de um dia para o outro. Eu quero fazer exercício, eu não quero mais comer nada do que eu comia, eu quero, sabe? Eu quero virar o fitness. E não é por aí. Então, assim, parte do princípio seguinte, tu já não faz nada, tu já tá com dificuldade, tu vai começar a caminhar de manhã já, cara, que feito maravilhoso que tu fez. Vem para casa, toma teu banho, toma um café da manhã legal. Não se preocupa de restringir isso, restringir aquilo, tu já fez tua parte, tu já caminhou. Vai pro trabalho, toma café e vai pro trabalho. 11 horas da manhã, tu vai comer tua maçãzinha, 1 hora antes do almoço. Né? Para quê? Para dar aquela enganada no estômago. Já vai começar a mastigação, já vai começar a salivar, já vai receber uma coisa saudável. Meio-dia tu almoça, prato de comida normal, salada e tal, não bebe nada. Vai para o trabalho de tarde, 3 horas come mais uma fruta, de preferência uma maçã, que era o que eu fazia.
6 horas da tarde tu vai vir para casa, tu vai tomar o cafezão da tarde. Top! Vai comer bem, vai se alimentar bem, como tu costuma se alimentar. Por quê? Depois desse cafezão top, aí tu vai fazer, que é o que eu sugiro, mais uma carga de exercício. Tu se alimentou legal, tu comeu bem, tu vai descansar 1 hora e pouco, vai fazer o que tu gosta, depois tu vai se dar o direito, não é obrigação, tu vai se dar o direito de dar mais uma caminhadinha legal, ou uma corridinha legal. Não é para ser obrigação, cara. É para ver a vida, é para ver o mundo, é para ver a cidade, é para ver as árvores, é para ver a lua, é para ver as estrelas. É para curtir o momento, cara. Entende? O maior problema do gordinho é o sedentarismo, né? Sim, né? E ver o movimento como algo sofrível, né? Esse é o problema. Que vê o fato de ter que se movimentar como algo muito difícil. E não é, cara. Começa a ser prazeroso. Eu falo hoje, eu brinco, né? Cara, eu tenho prazer hoje, finais de semana, quando eu tenho mais tempo, de sair e caminhar. Esses momentos como algo difícil, sofrido, como obrigação. Eu até falo no livro que eu vou falar o extra da noite, né? O que é o extra da noite? Cara, tu já cumpriu tudo que tu tinha para cumprir ao longo do dia. Se dá esse direito agora, dá mais uma caminhadinha, faz uma musculação em casa, um exercício em casa. É o extra que tu tem para dar. Eu acho que é muito legal, muito importante, cara. Né? Princípio de tudo, digamos que é a força de vontade, em querer. Aquele velho ditado, como se diz antigamente, eu quero, eu posso, eu consigo. Eu acho que é a chave essa sensação de que eu preciso, sabe? Acho que é até mais do que eu querer, eu preciso, eu não me aguento mais do jeito que eu tô. Eu acho que esse é o grande, assim, pontapé inicial. A pessoa tá incomodada, a pessoa tá insatisfeita, a pessoa tá lá no domingo, que nem eu, depois de ter comido o segundo, terceiro danete do dia, chocolate, tá lá indo dormir mal, pesado, porque esse é um outro problema do gordo, né? Ele come, ele não se sente saciado. Parece que eu lembro, eu falava isso, cara, parece que eu não encho, meu. O pai e a mãe brincavam, até assim, meu Deus do céu, mas tu não enche nunca. A sensação é que eu não encho. A sensação é que eu posso comer uma pizza inteira grande e eu não encho, né? Eu não sacio. A sensação é essa, que eu não sacio. Porque é isso, né, cara? Tu tá todo desconectado de si nesse sentido. É como se tu tivesse uma divisão interna, mente e corpo, né? A mente tá lá e o corpo tá aqui. Tu não juntou as duas coisas nesse sentido. Sem ser que também para nossa saúde, né? A saúde, porque a obesidade ela traz problemas de saúde muito sérios, né? E quando a gente fala gordinho, é num sentido carinhoso, não num sentido... Porque eu sou gordinho, por exemplo, eu sou gordinho, o Rodrigo foi gordinho, eu ainda sou. Sim. Não, eu falo... Eu nem falo gordinho, eu falo gordo. Eu era gordão, mas não é por menosprezo, é real, né, cara? Eu acho que a gente tem muito essa coisa do politicamente correto. Ok, é diferente tu ofender o seu gordo, né? Eu não tô falando isso, tô falando, chamando quando o cara é gordo, né? O cara é gordo, o cara é obeso, o cara tá incomodado, né? Então, é natural. E sim, eu parto desse princípio que é uma doença, cara, porque se tá te causando prejuízo, está causando mal, se está prejudicando a tua saúde, é uma doença. Então, assim, pensando tudo isso, né, Pedro, tudo isso que a gente está conversando aqui são coisas que iam me ficando claro cada vez mais e eu pensei, cara, eu preciso concentrar esse conhecimento, essas percepções que eu estou tendo e eu preciso fazer algo com isso. Né? E aí veio essa ideia, eu sentei e fiz e surgiu e pode ser aprimorado ainda, pode ser modificado. Espero que as pessoas adquiram para também ter um retorno sobre o que elas pensam. Vamos ver a efetividade disso tudo na prática das pessoas. Então é uma ideia que tomara que dê frutos, né? Tomara que dê resultados legais. Pode contar com as nossas mídias na divulgação, Rodrigo. Tu sabe que eu sou um grande incentivador do teu trabalho, né?
Você que também sempre incentivou aí o meu trabalho jornalístico, acompanhando nossas matérias, enfim. É uma obra muito importante para a sociedade, nós temos que buscar sempre o bem, a população, e esse livro eu digo que é um livro construtivo. Hoje as pessoas leem tanta bobagem, né? Por que não buscar coisas construtivas para a vida? E esse é o livro, você busca construção das pessoas viverem melhor, se sentir melhor. Então te parabenizo pelo teu trabalho. Pode contar com o nosso veículo de comunicação para divulgar o teu trabalho. Pedro, obrigado, cara, obrigado pela parceria, pelo apoio. Eu acho que é importante, né, esse momento para a gente poder falar isso. Eu agradeço também esse espaço que tu me fornece aqui para a gente poder conversar sobre isso. E eu acho que a gente tem essa questão em comum, né, também, que é buscar melhorias, né, na vida das pessoas. Eu acho que tu faz esse trabalho também tão bonito, né, cara? Tu sempre está tão dedicado em torno desse tema e essa é a tua vocação, me parece, né? É uma questão vocacional tua, né? Então, eu acho que fazia muito sentido a gente estar falando sobre esse meu lançamento juntos, né? Nesse momento aqui. Então, só te agradeço, cara. Obrigado mesmo. Conta aí com o nosso apoio, muito obrigado, e tu seja sempre bem-vindo. Em breve, o psicólogo Rodrigo Stimer vai estar numa entrevista aí conosco, no Frente a Frente com o Radialista, com uma pessoa fantástica, conhecida em todo o Brasil. Mas vamos deixar surpresa, Rodrigo. Vamos deixar surpresa. Em breve, nossos ouvintes vão ficar assim, ó. Que honra, que honra, Pedro, que honra. Um grande abraço. Um abraço, Pedro. Até mais. Tchau, tchau.